Olá, professores, colegas, pesquisadores, demais participantes do Congrega 2020 da Urcamp, integrantes da comunidade acadêmica. É um prazer imenso estar aqui. Me chamo Marcos Vinícius Duarte, sou graduando em Direito pela Urcamp, no campus de Alegrete, e juntamente com os meus colegas e coautores, João Paulo e Mirelli, sob a orientação da professora Andréa Tolfo, construímos o traçado histórico da origem dos direitos humanos até as revoluções burguesas do século XVIII. A noção moderna de direitos humanos como ciência autônoma que conhecemos hoje foi construída muito antes. Desde a antiguidade até a atualidade, os direitos humanos vêm em constante evolução, criação e adaptação. Na antiguidade, os homens eram integrantes de grupos, podiam ser clãs, tribos, enfim. E os homens eram seres de deveres. Eles resumiam-se em indivíduos com deveres para com os grupos aos quais faziam parte. Ainda na antiguidade, agora na Grécia antiga, na antiguidade clássica, Platão, em sua obra República, já falava em bem comum, reforçando a ideia de que o todo comunitário era mais importante do que o indivíduo. E Aristóteles, em Ética Nicômaco, uma de suas obras, reforçou uma noção de justiça em favor da polis. Ambos os pensamentos eram voltados então a esse senso de que os indivíduos trabalhavam para o bem comum, para o bem da coletividade, ou seja, mantinham-se como seres de deveres. Na República Romana, com o advento da Lei das 12 Tábuas, passou a existir então um direito positivo, posto que era não exatamente de abrangência universal, mas ele atingia inclusive não romanos. Então, a partir de então, o direito passou a se direcionar aos indivíduos. Então é seguro falar que durante toda a antiguidade, embora existisse organização política, social e legal, essa organização era voltada principalmente ao coletivo, à polis, à república, às cidades, aos estados, enfim, eram voltadas à coletividade. Mas, na Idade Média, esse panorama começa a tomar um novo desenho, como o João Paulo vai trazer para vocês. Olá, comunidade acadêmica e demais participantes do Congrega Urcamp. Sou João Paulo Ribeiro Liscano, acadêmico do curso de Direito. Dando seguimento ao exposto. Na Idade Média, o panorama se modificou um pouco, pois com a ascensão da Igreja e da cultura judaico-cristã, o homem passou a ser visto como um ser único, individual, feito à imagem e semelhança do Criador. Para São Tomás de Aquino, em sua obra Summa Theologiae, o homem é composto de espírito e corpo. Então, a partir do século XIII, sob a ótica de que todos os homens eram dotados de uma parte material e outra espiritual, nasceu a concepção cristã de universalidade entre os homens. A partir dessa concepção, o homem passou a ser merecedor de dignidade e respeito. Bom, como o João Paulo muito bem explicou, ainda que a cultura judaico-cristã tivesse trazido à luz um homem como ser divino, como ser criado por Deus e merecedor de dignidade, o medievo foi um período conhecido por absolutistas, seja na estrutura política quanto na estrutura eclesiástica. E esse absolutismo fazia com que, ainda que se enxergassem os homens de modo um pouco mais individual, aí os indivíduos ainda eram sobrepujados pelo poder dominante. Como nós vamos ver agora, a Mirelle vai começar a tratar de um documento que este sim foi um divisor de águas no que se trata do poder absolutista e, aos poucos, o enfraquecimento desses poderes soberanos.
Ainda no século XIII, o rei João da Inglaterra, o Papa Inocêncio III e os barões ingleses firmaram, por conta de diversos desentendimentos entre os envolvidos, a Magna Carta, documento a qual previa que o rei deveria abdicar de alguma de suas prerrogativas, passando a não deter mais o pleno poder, além de subjugar-se à legislação, algo que era inédito até aquele momento. Porém, o rei não cumpriu tais obrigações, mas a Magna Carta tem um valor simbólico importante na luta pelos direitos humanos até o momento. Notadamente, é um marco na reivindicação dos direitos. Obrigado, Mirelle. Bom, como a Mirelle então falou da Magna Carta, na modernidade, os estados europeus começaram os grandes períodos de navegações e colonizações. A Inglaterra vivia nesse momento um panorama político muito delicado, pois havia uma disputa ideológica religiosa entre protestantismo e catolicismo, e dentro deste contexto o parlamento declarou o trono inglês vago. Daí então, o príncipe de Orange e sua esposa Maria assumiram o trono. E ao assumirem o trono, eles assumiram um compromisso com o Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. Aí sim, nós temos um início de um Estado sob o jugo de uma legislação de caráter constitucional. Um século mais tarde, após a guerra pela independência da Inglaterra, em 1776 foi editada a Declaração dos Direitos da Virgínia, procedida pela Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Essas declarações, esses documentos com viés claramente iluministas, foram as sementes do que viria a ser a Constituição Americana, que aí sim garantiria liberdades individuais, devido processo legal, direito à propriedade, direito à liberdade de imprensa, liberdade religiosa, e isso foi retumbar lá no antigo continente. Enquanto os Estados Unidos independentes formavam uma nação com ideais iluministas, a Inglaterra mantinha-se sob um sistema monárquico, ainda que com um parlamento autônomo. A França vivia ainda um momento de um governo absolutista, persecutório, cruel. O povo vivia a miséria e um levante popular e burguês tomou conta das ruas sob ideais iluministas. E a tomada da Bastilha, que era a prisão símbolo daquele regime, foi o marco inicial da Revolução Francesa, em 1789. E mais tarde, a Assembleia Constituinte da França Revolucionária lavrou o documento que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E esse documento é, talvez, sem querer exagerar, a certidão de nascimento dos direitos humanos. Porque ali foi garantido o direito de nascer e permanecer livre, o direito a um devido processo legal, o direito à propriedade, o direito de ser considerado inocente até que se prove o contrário. Enfim, muitos dos princípios que hoje nós temos em nossos documentos de direitos humanos e nossas constituições mundo afora nasceram de lá. Os direitos humanos eles foram criados no decorrer da história e em cada ponto diferente, em cada estado diferente, em cada cultura diferente, eles foram se construindo e eles são diferentes até hoje. Mas o importante de se discutir em termos de direitos humanos é que de um ser de deveres da antiguidade até as revoluções burguesas, o homem deixou de ser um ser constituinte apenas de um todo social sem importância individual para se tornar, sim, um ser individual e importante que passava a constituir um todo social. E isso é diferente. Isso é importante de ser relevado.